Tudo bem, pessoal? A gente vai retomar o nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras. Agora, efetivamente, o nosso estudo ele vai ser mais direto, mais focado no livro. Então, eu vou procurar passar pelo livro, mas dando enfoque nos apontamentos que achei pertinente fazer na ocasião. E, eventualmente, algum outro ponto vai saltar aos olhos para a gente e a gente explora. Mas eu vou tentar fazer essa leitura que acompanhe o livro e eventualmente pular um ponto ou outro. Mas nós vamos retomar nossa leitura. E no encontro passado a gente falava sobre uma mensagem do Chico que eu acho que compensa recuperar. Era a respeito do livro Libertação, quando o André Luiz ele narra como que é o outro lado nos campos, nas zonas mais sombrias ou mais densas. A gente usa essas expressões entre aspas só para ajudar a clarear, na onde a materialidade, ali, os interesses materiais, egoísticos são maiores, ou seja, o que a gente chama de umbral mais denso. A gente tinha comentado que o livro Libertação, na época em que foi escrito, ele causou dúvidas até mesmo para a Federação Espírita do Brasil. E quem está fazendo esse texto aqui é o presidente da FEB, da Federação Espírita na época. Então, eles questionaram o Chico e o André Luiz a respeito daquelas informações que foram trazidas. E aí a gente tem esse comentário aqui do Chico, né? Mas o comentário particular de Chico Xavier, a pessoa que nos merece a maior credibilidade, foi este. E, na verdade, mesmo com a parte que André Luiz sugeriu fosse eliminada do texto, as coisas ainda ficavam bem longe da realidade, que é bem pior do que pensamos. Então vamos fixar esse cenário aqui, da dimensão e da diversidade de frequências, de formas e de manifestações na esfera do invisível aos nossos olhos, na esfera espiritual. E isso vale para as duas polaridades, a polaridade sutil e a polaridade mais densa. As informações que a gente tem é que na polaridade sutil o espírito realmente perde a forma, né? Essa forma que nós conhecemos aqui, humana, ele perde isso. Os seus sentidos eles ficam disseminados no perispírito, então é uma visão integral. Então todo o ser manifesta toda a potência, isso na esfera sutil. E na esfera densa, o que nós percebemos, o que muito se manifesta, e é curioso, é o regresso na evolução, vamos chamar assim, ou seja, espíritos que eles se apresentam com formas de animais. Isso até estava no texto falando de zootrampia. Então é interessante isso, o quanto a forma humana, na esfera sutil, ela deixa de existir porque desmaterializa, e nas esferas mais densas, ela deixa de existir porque se materializa mais, inclusive retrocedendo na aparência exterior, misturando elementos. Então tem espíritos que se manifestam como se eles tivessem garras, mistura atributos de animais ao espírito que já chegou na forma humana. Então, a partir disso, realmente começa a aparecer que é um mundo de imaginação, sabe? O quanto nos chegou realmente parece um conto de terror, de fadas, enfim. Mas é difícil falar isso porque se até a situação do Chico foi colocada em xeque, a obra que veio através dele, quem dirá o que nós temos a dizer a esse respeito. Então vamos tocar seguindo o livro, deixando este assunto para que a vivência prática diga para a gente o que realmente acontece. E ao menos até onde nós conseguimos chegar nas reuniões. Então eu vou dar por encerrado aqui, que é o prefácio do livro. Então só reforçando que esse prefácio ele foi escrito pelo presidente da FEB na época, no ano de 1979. E agora a gente vai na introdução, que essa sim foi escrita pelo autor do livro, Hermínio de Miranda.
Então vamos tocar no texto. Perdão, eu gravei aqui, mas estava a câmera só em mim. Então, Presidente da FEB, 1979. Vamos lá. Introdução. Creio necessário declarar, no pórtico deste livro, no início, que, a meu ver, nenhuma obra acerca dos aspectos experimentais do Espiritismo terá valor por si mesma, isolada do contexto dos 5 documentos básicos da doutrina. Obra experimental, ele considera, inclusive, o próprio livro aqui, porque ela é fruto das observações das reuniões ao longo de 10 anos, como a gente viu um pouco mais para trás. Mas o que ele quer nos trazer aqui? Mesmo esta obra aqui, a gente vai ter que fazer sempre o olhar dentro dos documentos básicos da doutrina, que a gente chama de Pentateuco, ou seja, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Quem está nos acompanhando talvez já conheça, já saiba, já tenha lido esses livros. Se eventualmente alguém que está nos acompanhando não conhece, eu vou só pincelar do que se trata. O Livro dos Espíritos é o livro que inaugura a doutrina espírita. Basicamente é um livro de perguntas e respostas, onde Allan Kardec, que é o pseudônimo do Rivaio, que é quem consolidou, aí conhecido como o Consolador, né? Ou Codificador. O Livro dos Espíritos, ele indaga ao plano espiritual as questões que o Kardec entendeu básicas para a gente estruturar as realidades do invisível e do visível, a realidade do espiritual e do material e como que elas se relacionam. Então começa do mais amplo, que é Deus, e vai esmiuçando, vai perguntando sobre os reinos, vai perguntando sobre nós, sobre o corpo espiritual, e começa a fazer perguntas de campo de moralidade, enfim. O Kardec ele vai destrinchando de uma forma que ele entendeu que é uma sequência lógica, e é o livro por excelência que nos serve de norte para todos os raciocínios. A questão muito especial desse livro, o Livro dos Espíritos, e que às vezes passa despercebida até mesmo por quem se declara espírita, é o nível de segurança que nos foi apresentado para estabelecer o Livro dos Espíritos. O ponto-chave é que Kardec ele não ficou preso ao que apenas um espírito dizia através de um médium. Quando ele fazia a pergunta, ele divulgava, ele utilizava diversos médiuns em locais diferentes que não tinham tido contato entre si, lançava essas perguntas e buscava recolher as respostas. E ele percebeu que existia muita harmonia ou proximidade nas respostas. Então, o critério de segurança do espiritismo é que ele não veio através da boca de um único médium ou de um único espírito. Ele tem o tal do consenso universal, quer dizer, a informação ela é corroborada por várias fontes. Então, tudo o que está no Livro dos Espíritos passou por esse crivo do consenso universal. Esse é o ponto central que eu coloco, e é a forma como eu me sinto seguro dentro do Espiritismo, porque a gente não fica no risco de seguir uma doutrina espiritualista que ela depende unicamente de uma pessoa ou de uma entidade, né? Mas geralmente assim, um médium ou uma pessoa que caracteriza aquela doutrina. A gente não fica dentro desse risco, porque dentro do espiritualismo como um todo existem muitas questões que estão corroboradas no espiritismo, às vezes só muda o vocabulário, mas eventualmente nós vamos observar um ou outro desvio ou uma outra coisa que talvez seja exagerada e possa soar até de maneira um pouco bizarra, um pouco esdrúxula, enfim.
E aí, esses pontos que nós temos que ter cuidado, porque se essa informação só consta naquela doutrina, ainda que, vamos supor, não está no Espiritismo, porque por algum motivo ainda não foi abordado, mas você corrobora isso em outras vertentes, já é um ponto que fala, olha, talvez essa mensagem dessa frente espiritualista possa ser verdadeira, mas se ela só é trazida por uma pessoa, um médium, uma vertente espiritual ali, e ela não tem um respaldo em outras, é de se colocar em xeque, tá? E isso é um critério, é metodologia científica, né? Se o resultado não é repetido, a gente não pode considerar aquilo como ciência, né? Embora, isso é regra geral, como a ciência se construiu até aqui no positivismo. E o Kardec, ele era um cientista por excelência. Então, nós temos uma religião, uma doutrina espiritual que está construída em cima de conceitos científicos, de metodologia. E esse é o grande diferencial que eu encontrei no Espiritismo, e é o que me dá muita segurança para mergulhar no Espiritismo, mas também para permitir que eu investigue outras frentes quando eu sinto que é necessário, quando me convém, e enxergar, procurar traçar os paralelos e buscar dentro do Espiritismo a correspondência. Mas esse é o nosso porto seguro e é o livro por excelência da doutrina espírita. Vamos voltar aqui para o texto. Livro dos Médiuns. O Espiritismo ele pode ter um impacto na nossa vida, e a gente não precisa trabalhar em uma reunião mediúnica, frequentar um centro nesse sentido de estar em contato com o plano invisível ali na reunião, mas ela tem esse caráter e é muito importante, que é da reunião mediúnica, e é sobre isso que o livro que nós estamos tratando, O Diálogo com as Sombras, ele vai se debruçar. Então, para o nosso estudo aqui, o conhecimento acerca do Livro dos Médiuns ele é bastante importante. E eventualmente a gente vai procurar cruzar os conceitos, o próprio autor vai fazer menção. E para quem tem mediunidade ou para quem quer entender mediunidade, é o livro por excelência, tá? É a cartilha do médium, realmente foi feito para isso. E a gente tem que utilizar, tem que buscar, tem que ir na fonte. A gente sabe que existem obras complementares que vieram inclusive através do Chico. Cito especialmente aqui Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismos da Mediunidade. Mas a base é o Livro dos Médiuns, a gente tem que mergulhar nessa fonte. Curiosamente, o livro subsequente, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que geralmente é o que as pessoas mais recorrem, inclusive na prática do Evangelho no lar, na leitura dentro da reunião que se faz no centro. Este livro ele veio após o Livro dos Médiuns, e ali o trabalho espírita do Kardec já tinha ganhado uma amplitude. Mas é o que é interessante para a gente observar e para termos nas nossas vidas. Que, como dito assim, a reunião mediúnica ela é muito importante. Porém, o mais importante de verdade é trazer essa compreensão, essa vivência evangélica, no sentido do Evangelho do Novo Testamento, a Boa Nova, trazer para a nossa vida. Então, se nós formos médiuns, trabalhadores espíritas, mas não tivermos a compreensão do conteúdo moral que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que bebe do Novo Testamento, né? Ele contextualiza, ele amplia visões acerca do Novo Testamento. Se a gente não tiver isso, é como se nós fôssemos técnicos, mas sem um embasamento, sem uma ligação mais profunda. Então,
corre-se muito risco daquilo que a gente vem falando, de fazer muito por fora, mas não fazer por dentro, não trazer para nós. Então essa reflexão, essa vivência e busca de compreensão do que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é fundamental para nós, para a nossa vida, para a gente compreender sutilezas. E ali tem mensagens muito fortes. E tem um ponto, né? Isso na minha primeira leitura que me chamou muita atenção quando eu estava tateando o Espiritismo, queria entender o que era, se eu ia me sentir seguro ali ou não. Que é uma passagem em que se conta a história de uma pessoa que ela era de alta sociedade e ela fazia caridade e ela fazia de maneira oculta para que sua identidade não fosse revelada, e termina a mensagem no seguinte sentido: falou, olha, se essa pessoa é espírita ou se não é, não importa, o que importa é que ela está fazendo bem. Então, um livro religioso que coloca para você que não importa se você é da religião ou não, importa que você faça o bem, um livro religioso que traz isso, ele já ganha o meu respeito. E foi assim com o Espiritismo. A hora que eu vi isso, eu já estava muito convencido, já tinha minhas percepções, as vivências, a mediunidade me chamando para esse caminho, toda a minha vida me chamando, colocando espíritas o tempo inteiro no meu caminho, e não venho de uma família espírita. Mas isso que eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra religiosa, falando que você não precisa ser da religião, foi de uma grandeza e me deu uma segurança tão grande que eu falei, nossa, isso aqui realmente é importante. E isso que está no texto, no Evangelho segundo o Espiritismo, de que não importa se é espírito ou não, importa fazer o bem, muitas vezes a gente se perde na caminhada espírita e a gente, de alguma forma, acaba querendo convencer não só as pessoas ao redor, mas convencer os próprios espíritos. Então a gente quer que o espírito que chegou ali para se comunicar, que ele esteja alinhado ao que nós achamos que é. Mas, como nós já pincelamos em outros momentos, a gente está recebendo espíritos de idades, países, épocas, culturas diferentes. Absolutamente diferentes. Então, querer que o espírito reze a nossa cartilha, ou a estética, ou o vocabulário espírita, não cabe. E eu acho pouco promissor, pouco efetivo. Por isso que nós já não chamamos a pessoa que trabalha de doutrinador, mas de dialogador. Porque a gente não está para doutrinar, né? Então, o que nós encontramos que é universal é o bem, é fazer o bem, a caridade da forma como o Espiritismo trata, mas um desdobramento do amor, da bondade, da fraternidade. Isso está em todas as religiões sérias. Isso é base das religiões. Então, a comunicação ela tem que estar revestida especialmente disso, acerca da bondade, perdão. Esses são os temas centrais. O vocabulário a gente adequa a nossa linguagem para que ela seja compreensível pelo espírito que está ali se comunicando. E não importa se ele vai ser convertido para o espiritismo ou não, a gente quer tirar a pressão do sofrimento, a gente quer aliviar, oferecer um conforto, e acabamos aprendendo com isso também. Então, se é espírita, se não é, não importa, a gente está ali para oferecer e para tentar promover um momento bom, um momento de alívio, de conforto. Então, acho que coube muito bem essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo para o nosso caso aqui, que é o estudo do diálogo. Livro Céu e Inferno, ele traz conteúdo que complementa bastante, especialmente aquilo que o Chico trouxe sobre as frequências,
as visões, a realidade ali do mundo espiritual, da esfera do sofrimento. Tem muitos depoimentos de espíritos relatando como foi a passagem, ou seja, a desencarnação. Então, eu achei que é um livro que acrescenta bastante conteúdo, ele vem somar. E a Gênese traz uma perspectiva científica da época sobre a criação, mas também aborda, tenta contextualizar essa visão nossa de relação de Deus com o mundo material, o mundo espiritual. Então, é um livro que também auxilia bastante na nossa compreensão, e até para quem já frequenta mais a reunião e trabalha de alguma forma com fluidoterapia, ali no magnetismo, como às vezes se diz, tem alguns textos também que aprofundam isso. Então é um livro rico, é um livro diversificado, é um livro que já dá as pinceladas aí para a época de regeneração, a fase de regeneração do planeta. Então ele é um livro que fala basicamente da evolução, né? Pega do passado, o histórico, e nos apresenta as linhas para o futuro. E a forma como nós, espíritas e nós, seres humanos, nos inserimos nessa evolução do planeta, da humanidade. Então esse é o panorama da Gênese. Feito esse esboço, muito imperfeito, aliás, vamos seguir. É claro que a lista não termina aí. Há na literatura espírita um acervo considerável de livros que constituem leitura obrigatória para todo aquele que se propõe a um trabalho sério junto aos companheiros desencarnados. Pois não nos devemos esquecer de que o Espiritismo, como doutrina essencialmente evolutiva, não termina com Kardec, começa com ele. Uma coisa que me ocorreu basicamente essa semana, uma reflexão a partir de uma conversa, é que hoje quem entra no espiritismo, quem entra numa casa espírita, está entrando num carro em movimento. Acontece que muitas vezes a gente traz as nossas questões, as nossas vivências, os nossos conhecimentos de diversas outras frentes, e a gente quer mudar o carro, a gente quer mudar o formato, quer mudar tudo, sem enxergar como a coisa começou, sem saber como a coisa começou a andar. E também sem pensar nas consequências de para onde isso vai. Então, eu acho importante ter a compreensão e fazer realmente essa leitura da origem, se debruçar sobre o Pentateuco, os livros básicos, para enxergar o que começou, como começou. O ponto de partida é aquele. E nós vamos ver que o Pentateuco, a codificação, ela lança raios em muitas direções. E existem inúmeros campos que não foram explorados, que não foram abordados, e tem coisas que vão chegando. Então, nós observamos que a obra trazida pelo Chico, ela já veio mostrar muitas das nuances, veio abrir a realidade ali, os leques, o leque de realidade do plano espiritual. E eu vou citar aqui como também com segurança a obra complementar que veio através do Divaldo, especialmente ali com a Joana de Ângeles, que se propõe em boa parte a tratar do mundo mental, da vida mental. O ponto é, para a gente conseguir chegar em Joana de Ângeles, eu espero que quem está assistindo saiba, senão eu estou dizendo que é uma obra já no campo da psicologia espírita, e é uma obra que trabalha muito com Jung. Para a gente chegar nessa compreensão de Joana de Ângeles, é importante, e eu vou dizer que é essencial, que tenha tido uma mínima compreensão da obra do André Luiz através do Chico, e compreender de verdade o André Luiz
ou compreender o básico do que André Luiz traz, que também é um universo muito rico, pressupõe que a gente entenda ou que tenha uma mínima noção do Pentateuco. Então são andares, são frentes que vão se abrindo, mas a partir aqui do ponto central, da codificação. E não adianta, às vezes, a gente tem um centro ou tem uma obra em andamento, algo assim, que é um feixe de luz, e a gente querer inventar a roda sem conhecer a estrutura, o alicerce. Então, antes de qualquer mudança, antes de acharmos que a espiritualidade começa a partir de nós, vamos olhar na doutrina, que é extremamente rica e promissora, é como realmente uma flor que vai se abrindo, né? E a minha impressão, se fosse um botão de flor, é que ela ainda está assim, né? O botão se formou, mas com o Chico ela começou a se abrir e tem muita coisa para vir ainda. Nós sequer conseguimos resolver nossos problemas sociais, quem dirá acessar toda a realidade espiritual. Então, a humanidade ela tem que caminhar junto com o que chega da espiritualidade. A gente tem que conseguir introjetar. Não adianta a espiritualidade ficar regando se já estamos encharcados e não sequer conseguimos absorver o que já veio, né? Então, para a gente ter a noção do que é o espiritismo, da potência que é o espiritismo enquanto frente religiosa, frente científica e filosófica. Então, vamos voltar para o texto. O espiritismo como doutrina essencialmente evolutiva não termina com Kardec, começa com ele. O relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. Realmente, em princípio, qualquer pessoa dotada de faculdades mediúnicas, mesmo incipientes ou iniciantes, pode estabelecer contato com os desencarnados, consciente ou inconsciente, serena ou tumultuadamente. Alguns o fazem compulsoriamente ou com relutância, outros com espontaneidade. Aqui está falando dos diferentes tipos de médiums, que pode ser um processo que foi bem orientado ou um processo de perturbação, e para cada pessoa é de um jeito. É muito mais fácil para quem já vem de uma família com tradição espírita, a coisa acontece de maneira muito mais ordenada, mas em termos de números, a quantidade de espíritas ainda está muito abaixo, e tem um monte de médium por aí em outras religiões ou sem qualquer religião, com as consequências, os efeitos da mediunidade e muita perturbação. E é um cenário que a gente tem que estar atento, e quanto mais a gente mergulha no espiritismo, mais a gente enxerga o quanto a mediunidade ignorada ela faz mal às pessoas. Então é um fato, realmente isso é constatável. Então, relativamente ao contato com o mundo espiritual, alguns os fazem compulsoriamente ou com relutância, outros com espontaneidade, uns com respeito e amor, outros com leviandade e indiferença, e muitos sem mesmo perceberem o que se passa e o que deve ser feito para ordenar um fenômeno que, como tantos outros, é natural, nada tendo de místico, fantástico ou sobrenatural. Isso aqui é um ponto que o Kardec traz, que essa relação com o invisível, ela sempre foi tida de maneira mística mesmo, né? De maneira fantasiosa e revestida de poderes, de poções, enfim, aí fica a critério da imaginação. O Kardec, ele vem simplificar a coisa. Ele vem falar, olha, acontece, é assim que acontece, dessa maneira, e o livro dos médiuns é que aprofunda muito isso, e nos dá a realidade de que, assim, nós não precisamos de apetrechos, nós não precisamos de rituais e de coisas mágicas para que o fenômeno aconteça.
na realidade, quem faz o fenômeno acontecer é a espiritualidade. Então, o nosso papel ele é de buscar a conexão. E a conexão a gente faz através da nossa concentração e com a oração. Então, assim, a gente sabe que existem muitas ferramentas que são desenvolvidas a partir de frentes espiritualistas, e os centros espíritas enxertam, né? Usam diversas ferramentas. Eu não vou citar nenhuma aqui, mas é comum um centro que se diz espírita enxertar e colocar de tudo, mas caindo nessa situação do místico. Porém, a questão é, o Kardec diz, não é necessário, não precisa. O ponto assim, né? Às vezes a realidade é que nós não temos a segurança, a confiança de dispensar as questões externas para entrar com os nossos poderes psíquicos, mediúnicos, com a nossa fé na frequência espiritual. Então a gente usa, né? A gente usa-se nos centros os apetrechos necessários e que as pessoas acham que tem que ser feito para que aquilo aconteça. Novamente, se está sendo para o bem, se está totalmente devotado ao bem, eu acho que o bem ele entra em primeiro lugar. Mas o quanto a gente puder, o quanto a gente conseguir estimular as pessoas a se libertarem dos apetrechos, melhor. Porque a coisa fica mais leve. É possível fazer qualquer tipo de trabalho dispensando apetrechos. Ao menos assim, do que eu tive contato e tem sido bastante coisa, acontece. Porque quem faz acontecer é a espiritualidade, não é a gente. E na verdade é uma arrogância achar que o encarnado inicia o processo, que o encarnado que faz a coisa acontecer. Não é. A gente entra na obra que não é nossa. E o nosso papel é interferir o quanto menos. A gente estuda, a gente busca desenvolvimento para não atrapalhar a espiritualidade. Acho que eu já até cheguei a dizer isso, mas eu vou reforçar. Então, todo o nosso esforço em se melhorar, em se conhecer, em buscar conhecimento e técnica, é para atrapalhar o quanto menos, para facilitar o trabalho da espiritualidade. Então, vamos voltar para o texto aqui. Um fenômeno, isso aqui já traz a noção da ciência, né? É uma ocorrência, que como tantos outros é natural, nada tendo de místico, fantástico ou sobrenatural. O importante é que ao iniciarmos o trato com os espíritos desencarnados, voluntária ou involuntariamente, estejamos com um mínimo de preparação apoiada em um mínimo de informação. Aqui, né, é um critério de segurança, porque não é brincadeira. Não é brincadeira entrar em contato com espíritos, entrar em contato com as energias que transitam na esfera espiritual. E é muito sério, é realmente muito sério. E assim como o bom senso nos diz que enquanto encarnados a gente não vai arrumar confusão ou fazer gracejos ou brincar com pessoas que a gente não conhece, em lugares que a gente não conhece, especialmente em regiões de maior violência, por exemplo, a mesma máxima vale para o mundo espiritual. Por mais que eventualmente não se veja, nós estamos diante de outros seres. E o respeito, ele é essencial, ele é o ponto de partida para qualquer comunicação. Então não se trata de um poder mágico e não se trata de um momento de fazer graça e de diversão. Não, realmente é trabalho, é sério e exige respeito. E quem está do lado de lá também quer respeito. Embora muitos espíritos que cheguem numa reunião, eles não venham imbuídos desse respeito, eles venham para afrontar, para agredir, eles venham nesse intuito, a nossa postura de respeito ela é fundamental. E é um treino para a nossa vida, não entrar na frequência do litígio, do conflito. O centro espírita, participar de comunicações,
é um laboratório para a nossa vida, porque ali nós estamos com os amigos espirituais, com uma frequência que nos traz paz, que trabalha muito em nós e por nós. Então, ficar em paz em uma comunicação, ela é muito mais fácil do que fora do centro na vida real, quando estamos envolvidos com alguém. Mas é o ponto de partida, é o laboratório, como eu disse. A gente tem que pegar ali, viver o fenômeno, leva para a vida. Se não levarmos as vivências do centro para a nossa vida, para a nossa conduta, tenho certeza que o trabalho vai desmoronar. Que a pessoa, o dialogador, o médium, enfim, vai cair no campo da obsessão, vai se afastar, vai querer fazer o caminho dela e como se só ela tivesse certa, e refutar, afastar qualquer pessoa que critique, porque quer continuar tornando a coisa mística, fantasiosa, e não quer se melhorar. Então, lidar com espíritos exige, como está aqui no texto, preparação apoiada no mínimo de informação e respeito. Aquele que se atira à fenomenologia mediúnica sem estes apetrechos indispensáveis, informação, preparação, respeito, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada ou desgovernada, quer dizer, pessoa que tem mediunidade e não tem consciência, não tem educação e acaba sendo colocado com esse contato com a espiritualidade, estará se expondo a riscos imprevisíveis para seu equilíbrio emocional e orgânico. A prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. Vamos seguir. O mundo espiritual é povoado de seres que foram homens e mulheres como nós mesmos, encontrando-se em variados estágios de desenvolvimento moral. Aqui é basicamente o que a gente falou, né? Pelo nosso mundo de encarnados, podemos inferir o outro do lado de lá. Ali, como aqui, encontramos espíritos nobres e dotados de atributos morais avançados, mas igualmente a massa imensa daqueles que se acham da média para baixo, até os extremos mais dolorosos do aviltamento moral, da ignorância, da revolta, da angústia, do rancor e da vingança. Então é o que nós colocamos. Quem está do lado de lá, especialmente em boa parte do desenvolvimento de um grupo, são os espíritos comuns, pessoas tal como a gente, porém com as faculdades, muitos, né, com a faculdade da visão espiritual e um acesso maior ao magnetismo, alguns poderes ou conhecimentos. Mas as questões centrais são as questões que nos tocam enquanto pessoas. E a regra de convivência que vale entre encarnados, vale para com os desencarnados. Então acho que é aqui que nós temos que focar, como a gente até basicamente adiantou, né? Retomando, como a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual e como ainda nos encontramos todos em estágios inferiores da evolução, nos afinamos com maior facilidade com aqueles que também se acham perturbados por desequilíbrios de maior ou menor gravidade. Aqui já começa como se fosse com o que a gente chama de um tapa na cara, né? Porque a pessoa que é consciente de si, ela sabe quem ela é e qual realmente é a sintonia. E o autor está colocando que ele tem conhecimento da sua pequenez. E justamente por isso o nosso grau de sintonia e de afinidade é ainda com espíritos mais atrasados ou ignorantes ou ainda por aprender. Então, vamos ser bem sincero, bem honesto, nenhum de nós é
evoluído o suficiente, até porque se fosse, provavelmente não estaria aqui estudando comigo e com o grupo aqui que eu integro. Então nós somos devedores, nós somos aprendizes tentando se ajudar e tentando se fortalecer. E a visão tem que ser essa. A gente se colocar perante o espírito como se fôssemos seres evoluídos e como se a coisa acontecesse em razão de nós, a partir de nós, ou o diálogo não vai funcionar, ou o espírito vai fazer de conta que acreditou e ele vai começar a te acompanhar e na primeira oportunidade vai te derrubar. Então, a gente saber da nossa situação, essa consciência sobre a própria situação espiritual, ela é fundamental. E aí eu vou trazer aqui uma crítica política ou social, que a consciência de si, ela é importante em tudo, inclusive a consciência de classe, a consciência do grupo a que pertencemos, e saber se movimentar a partir disso, a partir do ponto em que a gente se encontra. Lógico, não vamos nos limitar, a gente não vai falar, olha, eu estou atrasado na evolução e vou ficar assim. Não, é reconhecer a nossa situação e buscar melhorar a partir disso. Mas reconhecer, não achar que nós somos aquilo que ainda não alcançamos. Voltando aqui para o texto. Aqueles que também se acham perturbados por desequilíbrios de maior ou menor gravidade, relativamente à nossa sintonia espiritual. Isso não quer dizer, obviamente, que estejamos à inteira mercê dos espíritos perturbados e perturbadores. Velam por nós companheiros de elevada categoria, sempre dispostos a nos ajudar, mas não nos podemos esquecer de que eles não podem fazer por nós as tarefas de que nos incumbem, nem livrar-nos de nossas provações, e muito menos coibir os mecanismos do nosso livre arbítrio. E eu acrescento, a proposta para todos nós é de evolução. Então, muitas das vivências que se apresentam como perturbadoras, como difíceis, elas estão vindo para nos permitir evoluir. E se a gente está integrado verdadeiramente à obra espírita, ao agrupamento, à casa, às pessoas, ocorrências assim, elas acontecem com total permissão dos nossos guias espirituais, dos mentores da casa, que acompanham o processo, eles monitoram e vai até onde nossas forças são capazes, ou até o ponto em que a gente consegue crescer mais um pouquinho. A caminhada espiritual, eu não sei se já foi dito, ela é como numa academia. A gente vai exercitando e vai ganhando musculatura, a gente vai ganhando estrutura no campo do psiquismo, no campo das energias, no campo do sentimento. E muitas dessas estruturas elas vêm através da oração, do estudo, da reflexão, da meditação, mas a gente não é capaz de absorver tudo. Então, boa parte do aprendizado, em muitos casos, vai vir através das dificuldades que chegam até nós. E essas dificuldades que vão nos estimular a desenvolver e a buscar, e vão nos mostrar que para todo mundo vai chegar o momento de ter que dobrar o joelho e reconhecer que sozinho não é capaz, que depende, que precisa do apoio, da estrutura, da conexão espiritual. E aí a gente pode chamar, no nosso caso, essa conexão com Jesus. Outras vertentes espirituais vão chamar as forças de outro nome, mas enfim, reconhecer que nós temos a necessidade desse apoio que venha de outra frequência, que venha do alto, que venha das mãos do Criador, que venha do divino. Então, basicamente, é uma caminhada que vem nos abrir os olhos e vem nos colocar em contato com o divino, justamente para permitir que acorde o divino em nós. E aí já não é mais o eu pequeno, né? Já não é o ego
mas é o eu profundo, é o eu espiritual que vem e que começa a assumir o processo. Então, a vida vai se incumbir de dobrar os nossos joelhos para a gente colocar o euzinho no seu devido lugar e abrir espaço para o eu profundo. Referente aqui aos amigos espirituais. Podemos, evidentemente, contar com a boa vontade e a ajuda desses irmãos maiores, e, por conseguinte, com a sua proteção carinhosa, não à custa de oferendas, de ritos mágicos, de símbolos, de trabalhos encomendados. Aqui, assim, obviamente o leitor ou a leitora já entendeu do que se trata, e nós não queremos menosprezar, desrespeitar, nem nada nesse sentido. Tá? Então é importante conhecer o Espiritismo para a gente não achar que isso aqui é um preconceito. Isso aqui é um texto que está sendo técnico, sem a intenção de ofender as pessoas que ainda estão na manifestação da fé e da espiritualidade a partir destas práticas. Tá? Então vamos olhar isso aqui de maneira técnica, sem parecer que é uma exclusão ou uma ofensa. Então podemos contar evidentemente com a boa vontade e ajuda desses irmãos maiores, mas sim com um procedimento reto, no qual procuremos desenvolver em nós mesmos o esforço moralizador, o aprendizado constante e a dedicação desinteressada ao semelhante. Olha como a coisa é, né? Essa parte ao final aqui, destacado em azul, é basicamente o que estava lá no Livro dos Espíritos. Se é espírita, se não é, não importa, está fazendo bem. E está fazendo bem não apenas para espíritas, mas para qualquer um, para todas as pessoas, todos os necessitados. Então, esse é o trabalho desinteressado ao semelhante. Não é aquela coisa de clube, não é um clubinho, não é uma seita, não é algo que fica fechado apenas para quem é membro. Não, a proposta é que a gente consiga se desenvolver e levar isso para todos. É claro que assim, só um recorte nesse ponto. O agrupamento espírita, né, o grupo, ele tem que ter um autocuidado, ele tem que ter um trabalho interno de proteção, de segurança, de desenvolvimento, e para que a casa espírita, que o centro, no nosso caso que nós estamos fundando, nós fundamos e estamos desenvolvendo um instituto para a espiritualidade, tem que ter esse olhar mais profundo para o trabalhador, para a pessoa que está ali, porque senão a obra desmorona. Então, vamos pensar como o próprio Cristo lidou ali com a obra que ele iniciou. Nós tivemos aquele núcleo dos apóstolos, que foram as pessoas preparadas e treinadas diretamente por ele, mas a obra era para todos. E por onde ele passava ia levando e estimulava os apóstolos a levar a obra, mas tinha esse compromisso de desenvolver os apóstolos. E nós, trabalhadores espíritas, nós somos de alguma forma os discípulos. A gente está se colocando como discípulo. Não dá para dizer que somos, porque a gente está muito distante do que é a proposta cristã, mas a gente está na fileira para se tornar aprendiz com esse mestre chamado Jesus. E isso que eu acho importante, no nosso caso, que a gente sentiu o impulso de trabalhar o desenvolvimento de espiritualidade nas pessoas, é essa visão de Jesus enquanto um mestre. E mesmo nas casas espíritas, a gente não pode achar que a coisa já chegou no ponto máximo. Eu digo o desenvolvimento, o tipo de trabalho, porque embora o espiritismo, os centros espíritas não tenham ali a cruz, não tenham o símbolo, mas parece que ainda continua enxergando Jesus como aquele ser que está lá distante e parece que ainda está pregado e ele está longe
e está inacessível, e a gente não entende que a proposta é de entrar em uma caminhada espiritual. Parece que assim, trabalha como se estivesse fazendo um trabalho do dia a dia, um trabalho formal, e a evolução, o desenvolvimento pessoal, ele acaba sendo reflexo ou um rebote do trabalho. Mas ele acaba não sendo a proposta principal. Trabalhar e desenvolver. Desenvolver e trabalhar, essa roda, né? A gente se desenvolve e oferece ou facilita a espiritualidade de oferecer um trabalho melhor e aprender com o trabalho. Parece que tem pessoas que ficam presas ao trabalho. Trabalha. E sabe-se lá quantos anos ela faz exatamente a mesma coisa, exatamente da mesma forma, e continua tendo as mesmas queixas e presa na mesma roda de problemas. Então, é um obreiro, ou uma obreira sem dúvida, mas ainda não entrou na qualidade de discípulo, que é o que eu sinto, assim, o grande chamado da essência do Espiritismo é de nós nos enquadrarmos enquanto discípulos. E aí, quando a gente sente esse compromisso, essa integração, já não se trata mais de enxergar Jesus como um personagem histórico, de ler o Evangelho como se a gente estivesse lendo um livro de história, ocorrências de lá de trás. Parece que aquilo tudo está aqui, vem para a nossa vida e a gente enxerga como se fossem matrizes ou arquétipos e ocorrências que a gente traz para o dia de hoje e enxerga tudo isso. E não sei quem conhece ou não a obra de Emmanuel, que era ali o orientador do trabalho mediúnico do Chico Xavier. O Emmanuel, ele tem a coleção, se não me engano, chama Fonte Viva, mas são alguns livros em que ele se dedica a pegar versículos, passagens do Novo Testamento em especial, e contextualizar, procurar nuances novas e atuais, e às vezes até mais amplas, em razão da linguagem, do quanto a humanidade avançou. Ele faz isso, ele traz o texto para agora, porque ele entendeu que se trata de ser um discípulo. E para isso a gente tem que contextualizar, contemporaneizar e viver aquela lição. E não só decorar, não só explicar uma parábola, mas saber se comportar quando uma situação parecida acontece. É viver a parábola, é diferente. Então vamos seguindo. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. É com estas atitudes que nos asseguramos da assistência de irmãos mais experimentados e evoluídos, não para nos livrar de nossas dores, nem para cumprir mandados nossos ou atender às nossas menores exigências e súplicas, mas para nos concederem o privilégio de sua presença amiga, da sua inspiração oportuna e da sua ajuda desinteressada naquilo que for realmente proveitoso ao nosso espírito e não naquilo que julgamos que o seja. Aqui a gente retoma um pouquinho a visão. Nós não somos o ponto de partida da obra divina. Nós devemos ter a adesão à obra divina. Não é Deus que vai se acomodar ao nosso desejo, aos nossos caprichos. Não é a espiritualidade, não é o mundo espiritual que vai se adequar à nossa plataforma de pensar e de sentir. Mas é o contrário, é a gente que tem que compreender qual é a plataforma e, se for do nosso interesse, alcançar os benefícios, a posição espiritual, a posição moral, a tranquilidade dos sentimentos, é nós que vamos soltando a bagagem acumulada. É a gente que vai deixando as coisas que não servem mais. Nós que vamos nos retificando.
Então, o movimento tem que ser nosso, é de ascensão. A gente sobe para tentar esse contato com o plano espiritual. E é uma infantilidade ficar esperando que a espiritualidade vá descer o tempo inteiro para atender aos nossos caprichos. E aqui vale para a reunião mediúnica de novo. Quanto mais o grupo buscar a ascensão, mais fácil o trabalho da espiritualidade, e certamente vamos contar com entidades amigas de outros planos mais elevados. Porque nós estamos oferecendo melhores condições de vibração, de sentimento para o plano espiritual. A gente sobe, é como se a casa, como se o centro espírita se elevasse, ainda que esteja no plano material, mas é como se fizesse assim na reunião mediúnica. E não é a gente esperar que os espíritos venham para o nosso nível. É claro que assim, se é uma casa, se é um grupo que está em um processo mais inicial, o desejo do plano espiritual é que todo mundo se desenvolva. E nós sabemos que é necessário chegar até onde estão as pessoas, mas começar a fazer assim, vem, sai da sua dependência e vem para o nosso plano. E o convite da espiritualidade é esse, a proposta é essa. Isso vale para um grupo e vale para a nossa vida. Então é importante ter essa visão. As pessoas de um grupo buscando uma elevação sincera, elevação de vibração, de pensamentos, de sentimentos, e aceitando as imperfeições, buscando corrigir, sem negar, sem criar uma máscara, sem ficar com o falso positivismo que a gente acaba negando nossas coisas. Não. Temos as dores, vamos buscar o perdão, vamos buscar melhorar, buscar diluir, e aos poucos a coisa vai acontecendo. Mas vamos aceitar de verdade quem nós somos, ter esse olhar psicológico da criança interior, da fase da infância, da criança ferida, da criança que tem seus desejos, suas angústias, fazer esse resgate, permitir a liberação das dores, para que nós consigamos estar hoje com essa vontade de viver, de aprender, de fazer, com a curiosidade, com o desejo de ajudar, para trazer toda a potência que a criança é dotada em geral, trazer para nós aqui, essa potência sempre viva. Então, referente aos amigos espirituais, que eles não estão para caber na nossa caixinha, eles não estão para atender aos nossos caprichos. Nunca é demais enfatizar que a organização de um grupo de trabalho mediúnico começa muito antes de dar-se início às suas tarefas propriamente ditas, com o estudo sistemático das obras básicas e das complementares. Então, aqui falando da preparação, né? Do que nós devemos ler, nos preparar para entender a reunião mediúnica. Muita ênfase precisa ser posta no estudo dos escritos que cuidam do complexo problema da mediunidade, suporte indispensável de toda tarefa programada. Assim, é preciso insistir. A formação ou nascimento de um grupo é muito importante e deve ser cercado dos mesmos cuidados que precedem a formação e ao nascimento de uma criança, ou seja, a educação dos pais. E aí vem a provocação. Estão preparados para a tarefa? Desejam o filho? Dispõem-se aos sacrifícios e renúncias que o trabalho impõe? Estão conscientes das suas responsabilidades, dos percalços e das lutas que os esperam? Para que desejam o filho? Sonham fazer dele um grande homem, ou ser humano, né, no sentido humano, forçando-o a uma tarefa acima de suas forças para a qual não esteja preparado? Ou se dispõem a criar condições para fazer dele um ser digno, pacificado e amoroso? Aqui
O prefácio do livro é de 1979. E essas questões ainda nos desafiam essa situação, né, de ser uma pessoa digna, pacífica e amorosa, parece não servir para a humanidade atual, que, como na expressão vulgar se diz, é a selva. Porém, assim, tem que começar por alguém, tem que começar o quanto antes nas casas, nas pessoas, nas famílias, e é a proposta que a gente tem que abraçar. E, infelizmente, nós vamos sofrer por isso. Mas, na realidade, o próprio sofrimento de tentar ser digno e pacífico é o que vai nos tornar pacífico. E esse é o ponto, né? As dores, as ofensas, elas vão dizer se nós atingimos esse estado de pacificação ou não. Porque é muito fácil ser um ser pacífico se ninguém te provocar. A não ser que existam patologias ou traumas muito grandes que marquem ali a personalidade, não tendo ocorrência, a gente estando bem alimentado, enfim, as questões do corpo físico atendidas, uma paz relativa, ela é esperada. Agora, no dia a dia, na pressão, nas relações, nós estamos com essa paz, a gente manifesta esse amor, aí que é o desafio. E a vida se incumbe de nos lapidar, de nos treinar para desenvolver essas qualidades. E, novamente, nenhum de nós pode dizer que já atingiu esse estado. Estão prontos a receber a tarefa com humildade? E, acima de tudo, estão prontos e dispostos a se doarem integralmente, sem reservas, ao amor ilimitado, sem condições e sem imposições? Quer dizer, dar tudo de si sem esperar nada em troca e sem exigir o atendimento de caprichos. O amor não exige recompensa, voltando para o texto. O amor, dizia Edgar Cayce, não é possessivo, o amor é. E falar de amor, o amor é, do que eu vou compreendendo e aprendendo a sentir, ele é uma escada, é uma espiral ascensional e não tem fim. É o caminho por excelência. E ele parece que é o pulsar de Deus pra gente, sabe? Do próprio Cristo e dos espíritos mais elevados. É o chamado e é o que faz refletir em nós a nossa centelha. Então, em algum ponto, em algum momento, todo espírito, por mais endurecido que seja, ele vai ser recuperado, ele vai ser reintegrado à obra da criação, à força, à obra divina, ao seio divino, vamos chamar assim, por esse sentimento. Porque a ignorância, a maldade, a perversidade, ela não é eterna, ela não está na programação para ser ilimitada, infinita e eterna, não está. Em algum momento, esse sentimento vai chegar até a pessoa ou até o espírito que se comunica. E, eventualmente, vai ter a situação de espíritos que retornam inúmeras vezes em uma reunião mediúnica. E, aos poucos, ele está sendo preparado para conseguir entender, para conseguir chegar nessa frequência do amor. E a hora que isso acontece, tudo o resto deixa de ter importância. Tudo desaba. A única coisa que existe naquele momento da redenção é o sentimento do amor. Então, o amor, ele é realmente a chave, a vibração, ele é a força que desata todos os nós, que faz cair todas as armas. E a reunião mediúnica, ela nos mostra, ela nos dá prova disso.
e elas nos dão alguma esperança, porque entre encarnados, eventualmente a gente vai achar que não tem jeito, determinada pessoa ou situação realmente não tem solução. Mas o centro espírita nos dá uma esperança de que os corações, mesmo os mais endurecidos, estão passíveis a serem tocados por essa força chamada amor. Gostaria muito que todas as pessoas encarnadas em alguma fase da vida chegassem e se permitissem ter o contato com essa força. Infelizmente, muitas vão tocar a encarnação e vão passar para o outro lado nos mesmos pensamentos egoístas, perversos, e a caminhada vai ser mais tormentosa, mas a gente pode ter a certeza que em algum momento, e para Deus e para os espíritos de maior envergadura moral, o tempo ele passa assim, passa super rápido. Em algum momento todo mundo vai ceder a essa força, e nós mesmos vamos nos integrar cada vez mais, até que em algum grau, de alguma forma, o nosso corpo inteiro, nossa estrutura física, nossa estrutura espiritual, nossas células, nossos órgãos, começam a reverberar, como se esse amor pulsasse fundo na gente, como se a gente pudesse realmente sentir essa força. E eu estou dizendo isso, né, dentro da minha pequenez. Quem dirá um espírito realmente avançado, que atingiu já um grau de iluminação profunda. Esse espírito talvez consiga falar um pouquinho de amor. A gente ensaia, a gente se esforça para tentar trazer o que é o amor, mas a gente pode dar provas do que o amor faz com as pessoas ou com os espíritos. E vamos focar nos espíritos aqui porque é realmente muito poderoso. Então, as provocações, né, a respeito, como se fosse ter um filho, toda a responsabilidade. Se estamos com essas disposições, podemos começar. Aqui, embora nós estejamos falando tudo isso, o autor ele vai trabalhar para um grupo em formação. A ideia do livro aqui é como se fosse um grupo novo, pessoas que estão se reunindo para iniciar um grupo. Porém, as lições elas servem para grupos que já estão em andamento, para casas que já existem. Então, a gente vai observar em algumas partes do texto, e muita coisa talvez eu venha a passar, a pular, porque hoje em dia está muito disseminado, tem muitas casas espíritas. Então, o cenário que a gente vai encontrar de verdade é uma casa que já está em andamento. Dificilmente pessoas que nunca integraram uma casa, pessoas que não têm essa adesão já ao espiritismo, vão abrir um trabalho. Então, para a nossa realidade de hoje eu estou falando aqui em 2021, a maioria das pessoas vai integrar uma casa que já existe. Então vamos lá. Começar pelo planejamento e não pela execução atabalhoada e sem preparo. Examinaremos o assunto por partes e com as cautelas devidas. Voltaremos às questões que formulamos acima ao comparar o grupo nascente com um filho. Antes, ainda no corpo desta conversa inicial, uma observação de caráter pessoal. Ao planejar a elaboração deste livro, julguei necessária uma pequena introdução que situasse a obra em seu contexto próprio. Não foi preciso escrevê-la, pois já estava pronta. A edição de Reformador de fevereiro de 1966 publicou um artigo intitulado Espiritismo sem sessão espírita, que a seguir transcrevo por interessar aos objetivos deste livro. Reformador aqui é uma revista, tá? Só para quem eventualmente nunca ouviu falar. Então, o que ele vai trazer aqui agora é o artigo. Vamos começar, vamos ver o quanto vai ser pertinente para o nosso estudo. Texto do artigo publicado. Espiritismo sem sessão espírita?
Encontramos, às vezes, confrades que não gostam de frequentar sessões espíritas. As razões que o levam a essa decisão, creio eu, são respeitáveis, pois cada um de nós sabe de si e do que, modernamente, se convencionou chamar de suas motivações. É preciso, entretanto, examinar de perto essa posição e ver o que contém ela de legítimo, não apenas no interesse da doutrina que todos professamos, mas também no interesse de cada um. Ou seja, participar de reunião espírita, a reunião mediúnica é essencial, não é essencial? Essa é a questão que está colocada. De fato, há alguns problemas ligados à frequência de trabalhos mediúnicos. O primeiro deles, e do mais sérios, é o da própria mediunidade, essa estranha faculdade humana sobre a qual ainda há muito o que estudar. Outra dificuldade ponderável é a organização de um bom grupo que se incumba com regularidade e seriedade das tarefas a que se propõe. Só um parênteses, a gente está falando do ano de 1966. Então, ao longo dessas décadas, a coisa mudou, avançou muito e temos casas que, inclusive, já são centenárias, casas que já estão há muitas décadas trabalhando, e não sei o quanto essas palavras vão soar pertinentes atualmente, tá? Mas acho que convém, até a nível histórico, a gente ver a evolução da coisa. Há outros problemas e dificuldades de menor importância, mas creio que basta considerarmos aqui apenas esses dois, o que não é pouco. Então, aqui a questão da frequência e ter um bom grupo. A análise das questões mais complexas quase sempre começa pelas definições acacianas e de vez em quando é bom a gente recorrer a velhos conceitos para iluminar obstáculos novos. Então, buscar uma forma de pensamento que já é válida lá para trás, para nos ajudar a iluminar aqui. O espiritismo doutrinário nasceu das práticas mediúnicas. Delas se nutre e delas depende em grande parte o seu desenvolvimento futuro. Nós falamos um pouquinho disso do Livro dos Espíritos. Doutrinário, ele está querendo dizer aqui das 5 obras básicas. E como eu disse lá para trás, o Espiritismo foi codificado a partir de manifestações mediúnicas. Kardec fazia pergunta aos médiuns, ali aos espíritos que se manifestavam nos médiuns. Então, a manifestação mediúnica já acontecia antes da consolidação do Espiritismo. Só que, lógico, uma vez que a gente tem as normas de segurança e as balizas do Espiritismo, a gente vai ter uma nova conduta a partir disso. O intercâmbio entre o mundo espiritual e este somente assumiu expressão e sentido filosófico depois que Kardec ordenou e metodizou os conhecimentos adquiridos no contato com nossos irmãos desencarnados. Parece claro também que o equacionamento e a solução das grandes inquietações humanas vão depender cada vez mais da exata compreensão do mecanismo das relações entre esses dois mundos, físico e espiritual, visível e invisível, que no final de contas não são mais que um único em planos diferentes. Logo, a prática mediúnica é não apenas aconselhável como indispensável ao futuro da humanidade. O fato é que, queiramos ou não, as manifestações mediúnicas sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Se nós pudermos nos colocar enquanto sociedade, enquanto humanidade, para ordenar e buscar práticas que estimulem a nossa evolução, maravilhoso, a gente não fica só naquela situação do fantasioso. Então, o que o texto está querendo nos trazer é isso. A gente tem hoje, com a codificação, uma visão ampla do que é o mundo espiritual, da nossa relação com o mundo espiritual, e aí a gente vai para Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, e a gente tem o valor
da relação entre os dois planos, a importância disso, especialmente ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as reuniões mediúnicas, elas acabam funcionando como se fosse um oxigênio para a humanidade, para as pessoas, para quem frequenta a reunião. E está dentro do que a gente disse um pouco atrás. Nós estudamos, a gente vive no centro para levar para fora. O centro é como se fosse uma academia. Eu já usei essa palavra, mas eu quero dizer academia no sentido de musculação, mas também academia no sentido de estudos, de universidade. É teoria e prática que acontece para a gente ter parâmetros para viver, para expressar, para exemplificar fora do centro. Então, sou suspeito para falar, com certeza, mas acho extremamente importante estar em um centro, participar de reuniões e ter essa noção de que a reunião ela tem que oxigenar, tem que fomentar a nossa evolução. Convém pensar também que a própria dinâmica da doutrina espírita exige esse intercâmbio espiritual. Em primeiro lugar, para que se observe e estude o fenômeno da mediunidade, suas grandezas, os riscos que oferece, as oportunidades de aprendizado e progresso que contém, não apenas para o médium, mas para aquele que assiste aos trabalhos e deles participa. É claro que a mediunidade tem um mecanismo muito complexo e até agora poucos foram os cientistas dignos desse nome, ou seja, dignos de serem chamados cientistas, que se dedicaram realmente a fundo e com a mente desarmada de preconceitos ao estudo dela, mediunidade. Mas, se não a observarmos em ação, como poderemos almejar compreendê-la um dia? Só aprendemos a nadar pulando dentro d'água sob a orientação de quem já tenha, a respeito, noções satisfatórias. Aqui é uma questão pedagógica, né? Se é incompleto o conhecimento sem a prática mediúnica, também o exercício da mediunidade sem o estudo daquilo que já se sabe sobre o fenômeno. Ou seja, aquilo que nós falamos. É um carro em andamento, um centro espírita ou uma reunião mediúnica, um grupo, é um carro em andamento. Entrar nesse carro pressupõe conhecer as regras, conhecer o que já veio antes e qual é a proposta. Então, é muito importante para a gente ter esse estudo, inevitavelmente, do Espiritismo, das obras básicas. Eu não acho que assim, a gente tem que se preocupar em decorar da mesma forma que a gente decora as coisas para um concurso público, para uma prova, para um exame. Não se trata só de decorar, mas de pelo menos estabelecer os pontos de raciocínio, as estruturas, para a gente não cair nas viciações, nos convites que são feitos para o fantasioso, e para não acontecer uma obsessão, seja pessoal ou seja do próprio grupo, né? Que o próprio grupo está sujeito a um processo de obsessão coletiva. Então, o estudo da obra básica, ele é um imunizante, é uma vacina, numa linguagem atual e necessária, é uma vacina para o grupo. E é lógico, conforme a posição que vai se assumindo dentro de uma casa, de uma instituição, de um agrupamento espírita, conforme a posição que vamos assumindo, maior vai ser a necessidade de estudo e de vivência, mas de estudo também, ressaltando isso. Então, a questão é o quanto a gente quer, até onde a gente quer ir, o quanto a gente quer chegar. E não se limita a participar do fenômeno mediúnico. Lógico, existem médiuns que não têm o estudo e eles vão entrar e vão eventualmente trabalhar, mas a ausência do estudo ela é extremamente perigosa. Então, se nós queremos algo sólido,
tem que buscar conhecer a essência e a finalidade. Evidentemente, precisamos estar atentos ao puro mediunismo sem objetivos mais elevados, como também ao animismo de certos médiums mais interessados em suas próprias ideias do que na transmissão daquilo que recebem dos companheiros desencarnados. Só um destaque aqui, a palavra animismo, o ânimo ou da alma, né? É quando o médium ele não está trazendo conceitos e conteúdos de uma entidade, de um espírito, mas ele está acreditando ou se colocando como se tivesse mediunizado, mas falando acerca dele mesmo, das próprias questões psicológicas, mentais. E tem gente que talvez faça isso de má fé e aí entraria no charlatanismo, mas tem pessoas que eventualmente vão manifestar uma questão anímica por desconhecimento e talvez até por uma necessidade de expurgo ali do momento. Então, o dirigente de uma reunião tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é necessário que a pessoa traga aquilo. Por mais que assim, nós temos que saber filtrar, lógico, tem que ter esse cuidado para não achar que é espiritual, mas a gente não, na minha humilde opinião, a gente não pode frear questões anímicas se aquilo está expressando um sofrimento do médium. Eu entendo que é uma situação importante, é como se fosse numa própria terapia. Então, feitas aí vários recortes necessários, conforme a estrutura, a dinâmica do grupo, se houver manifestação anímica e a gente conseguir ajudar o médium, isso aí é fundamental, é muito importante. O que não pode, por exemplo, é se está fazendo um tratamento ali de desobsessão para alguém, o médium manifestar uma questão dele, aí não cabe. Aí realmente vai exigir um cuidado de quem estiver coordenando, dirigindo aquele trabalho. A gente não pode misturar o pessoal se está sendo feito um tratamento, um atendimento para outra pessoa. Mas se a reunião está acontecendo ali de maneira sem essa proposta de buscar o socorro ou o concurso para alguém, eu entendo que é caso de considerar como se fosse uma terapia e de buscar ajudar e tirar o médium daquela situação do animismo, do seu trauma, da sua dor. E esclarecer, falar, olha, tenho essa sensação de que a gente está tratando uma questão e tudo bem, vamos resgatar, não vamos ficar preso nisso, nós queremos tirar esse coágulo que está na sua mediunidade para que o processo volte a fluir. Mas é mais ou menos isso, algumas questões anímicas é como se fosse um coágulo no processo. E a gente tem que operar, tem que extrair para que volte a acontecer. E tudo bem, tá? Às vezes nós ouvimos falar, a gente talvez presencie um excesso de rigor que acaba até afastando o trabalhador, o médium, que está precisando de ajuda. E a caridade para com o próprio grupo, para com as próprias pessoas, onde fica? Então, são estigmas, né, que se cria de que o animismo ele é nocivo e a gente tem que acabar com qualquer pessoa que está no animismo, a gente tem que afastar do grupo. Enfim, né? Cada um tem uma forma de se conduzir, mas até este momento da minha caminhada, eu sinto que a questão é acolher e ajudar a tratar e, ok, acolhemos, tratamos, vamos em frente. Não vamos ficar preso nisso. Mas vamos junto, enquanto grupo. Retomando, referente ao intercâmbio mediúnico, né? Há riscos, sim, de mistificações por parte de pobres irmãos e carentes de entendimento. Aqui referente a quem exerce mediunidade sem estudo, né? De aceitação de inverdades sutilmente apresentadas sob fascinantes roupagens, de aflições, embora passageiras, causadas pelo desfile das angústias de irmãos sofredores. Novamente, é muito sério participar de uma reunião mediúnica. As energias, as vibrações, os sentimentos dos espíritos, eles chegam até nós.
E a falta de organização, de seriedade, de proteção pode se mostrar extremamente perturbadora e causar algo que realmente desvie a lucidez, a estrutura psíquica, que afete para valer. Não quero colocar aqui o medo, mas é chamar para responsabilidade. Se a coisa é feita com responsabilidade, não há o que temer. Se é feita com amor, uma proposta de doação sincera, não há o que temer. Sempre vamos ter turbulências na nossa caminhada, mas as teríamos independentemente do centro espírita. A nossa vida se encarrega de trazer turbulências. E isso é uma questão de, muitas vezes, de causa e efeito. Então, turbulências acontecem. E não cabe atribuir ao centro espírita quando essas turbulências chegam e a gente frequenta um centro. Porque elas iriam se manifestar de outra forma. Então, tudo bem, ela vem, a gente vive, busca aprender e vai passar e a gente segue. Será, porém, que isso constitui motivo para nos privarmos das recompensas do aprendizado, das alegrias que experimentamos ao encaminhar as trilhas da paz um espírito em crise? Só quem já viveu sabe a alegria que é, a satisfação, o brilho que é poder ajudar um espírito. E também se ajudar, mas desinteressadamente fazer isso por um terceiro, fazer isso pelo espírito e sentir que ele saiu do sofrimento. É muito, muito bom, muito rico, é muito gostoso. É nutrição pra gente. E eu sinto assim, né, para quem integra obras de caridade, independentemente de uma reunião mediúnica, servir, ajudar e ver que as pessoas estão saindo das suas dores, dos seus conflitos, também com certeza atinge esse mesmo êxtase. Então, ajudar, essa é a questão, né? A caridade, ela é maravilhosa e o nosso espírito ele foi feito para se satisfazer e se engrandecer e se iluminar com a caridade. Tanto que a máxima espírita é que fora da caridade não há salvação. E aí cabe em diversas análises, mas vamos focar aqui na caridade como uma proposta e uma regra de saúde emocional, psicológica e espiritual. Voltando aqui à mediunidade. Há um universo a explorar, há uma humanidade inteira clamando por ajuda, esclarecimento, compreensão e caridade no chamado mundo espiritual. Seus dramas e suas angústias não são puramente individuais. O espírito que erra invariavelmente prejudica a alguém mais. Os erros que cometemos prendem-nos a uma cadeia de fatos e de seres que se estende pelo tempo afora. Nunca o drama de um espírito é apenas seu. Há sempre, nesta vida ou em algumas das anteriores, elos que nos ligam a outros seres e a outras dores. Aqui eu sinto para a gente fazer um recorte no nosso estudo de hoje, que até outras correntes espiritualistas vão trazer como se fosse uma noção de teia, como se a gente vivesse em uma teia, em uma rede. E muita coisa do que a gente vive hoje é como se fosse um eco, um reflexo do passado. E as nossas relações espirituais, sadias e tormentosas, elas são uma reverberação, uma consequência do passado. E o resgate, a proposta de iluminação, ela depende que a gente neutralize esses ecos do passado. Eu estou achando muito interessante, nas leituras recentes de livros diversos, está chegando essa expressão ecos do passado. E eu acho isso fantástico, isso é muito visível para nós, né?
O que é o eco ali? A reverberação que tem uma origem. E nós vamos buscar. Hoje a gente colhe, a gente vive, a gente experiencia reflexos do que fizemos. Mas não se trata apenas de ficar preso ao passado, se trata também de buscar construir e retificar para chegar no futuro. Então, aqui vai uma colocação, um cuidado sobre essa ideia de querer saber quem eu fui em vidas passadas e ficar buscando acessar conteúdos de encarnação. Porque pode ser que exista uma fixação ao passado. E a gente vai tomando contato, vai tomando conhecimento, e aquele eco, aquele ruído, aquele som, ele vai ficando tão forte a ponto de a gente se perder naquilo. E esquecer que a vida está aqui. E nós temos que, a partir daqui, retificar e começar a reconstruir. Então, é importante, é necessário ter essa noção de teia, e muita gente não tem. A gente muitas vezes só olha para frente e esquece que tem que regenerar muita coisa. Mas tem que ter esse equilíbrio entre cuidar do passado e construir para o futuro. E assim, é lei divina, a gente vai ter acesso e vai ter que se conciliar com o nosso passado. Então, a questão é estar atento às ocorrências da nossa vida e buscar essa indagação íntima dos porquês e do que aquilo quer me ensinar, o porquê está acontecendo e o que quer me ensinar. E a vivência num centro espírita, ela proporciona muito isso. Vão acontecer, com certeza, manifestações ligadas às nossas questões, porque um grupo espírita é uma comunidade de pessoas em tratamento. Talvez a gente já tenha dito isso. Nós acreditamos que a questão se trata de apenas auxiliar o plano espiritual, né, aos tratamentos, mas boa parte do que acontece é ajudar na nossa libertação. Porque se pensar que somos seres multimilenares com sabe-se lá quantas encarnações, quantos não são os nossos desafetos, as nossas relações, e quais não foram os nossos crimes, seja pela lei humana ou pela lei espiritual, coisas que fizemos com requintes de crueldade, e violências e violações. E essas inteligências que sofreram, muitas delas estão na erraticidade, estão no plano espiritual, estão desencarnadas e ainda sofrem. Para elas não é um eco, para elas ainda é aquilo, ainda é vivo. E para elas aquilo ainda é o hoje. Então, essa noção de teia, de eco, e de que o passado ele é muito relativo, isso tem que ser visto por nós como uma verdade. Porque nós vamos vendo que o passado está vivo. O passado ele se manifesta nas reuniões e a gente vai buscando construir, fazer as pazes com esse passado e não errar mais. Nós às vezes ouvimos, entramos em contato com algumas questões justamente para não errar de novo. Porque tem muitas coisas que, se uma vez que a gente já conseguiu retificar, já se melhorou, não vai ter necessidade de aquilo ser escancarado. Mas pontos em que a gente ainda pode vir a cair de novo, eventualmente aquilo vai chegar, e vai chegar para dar um choque. Porque sem isso nós iríamos nos desviar. Então é acreditar que dentro dessa grande teia, é confiar que o plano espiritual vai ordenar o processo. Existe uma equipe que ordena a reunião mediúnica e cada um de nós tem o seu espírito protetor, tem um amigo espiritual e tem uma família espiritual do outro lado que também se preocupa com o nosso processo, com o nosso resgate, com o nosso desenvolvimento. Então o ponto é estarmos atentos aos sinais, às coisas que nos chegam dentro e fora do centro, e ter essa proposta de
Como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de melhor para mim e para as pessoas? Fazendo isso, eu tenho certeza que todo caminhante espiritual vai estar protegido, vai estar seguro, e a gente assume a responsabilidade, a gente vê que depende de nós. Não se trata da casa espírita, não se trata do familiar, não se trata de ninguém, depende unicamente da gente. A caminhada é nossa, e essa compreensão provavelmente é ela que vai nos colocar na condição de discípulo de Jesus. E é para isso que a gente está. A manifestação, a reunião mediúnica, ela faculta, ela favorece a gente enxergar as verdades espirituais e nos dá confiança de que isso tudo é real e de que é importante e vale a pena aderir a esse programa de evolução. Então o nosso vídeo acabou ficando mais longo hoje, embora eu não tenha dito no começo, eu já havia sentido que a gente ia ter que avançar mais, e os próximos encontros, as próximas gravações vão seguir provavelmente esse ritmo de ser um pouco mais extenso, para darmos conta do conteúdo. Então sinto que por hoje a gente encerra este encontro, encerram nossas reflexões e segue a nossa proposta de continuar o nosso estudo. E vamos ter essa necessidade de adentrar no texto, e a leitura tende a ser cada vez mais corrida, uma vez que as bases já vão sendo construídas. Então, desejo sinceramente que este encontro, este estudo de hoje tenha servido para aguçar reflexões, para abrir em algum grau esse convite a se tornar um discípulo dessa caminhada espiritual. E, por gentileza, se possível, para fins de levar esse conteúdo a outras pessoas, outros corações, peço, se for possível, estimular o vídeo aí no canal, especialmente que é o YouTube, com o curtir, compartilhar, e se achar que é digno, estimular outras pessoas a entrar em contato com o conteúdo. E para quem está entrando nessa caminhada da busca, nós temos a playlist ali da meditação, com diversas práticas que foram feitas com o nosso grupo durante a pandemia, práticas que foram gravadas e disponibilizadas, e elas ajudam. Elas vão estar muito dentro disso que a gente vem falando, de entrar em contato com quem somos e nos reconhecer enquanto buscadores. Então, são os convites, os pedidos, as propostas, e estou à disposição o quanto possível, o quanto necessário, para a gente interagir aqui no nosso canal. E eu espero que a gente consiga, cada um na sua vida, na sua caminhada, e multiplicando nossas possibilidades, os pontinhos de luz que a gente consegue acender. Então, muito obrigado por acompanhar, por chegar até aqui nesse vídeo, e que a gente se encontre no próximo.